Agora, aproveitar que ela já está bem alimentada, né? Nossa. Que a gente já cuidou direitinho dela, aqui no Mulheres. Já está mais feliz do que nunca com o sorriso de quem comeu um hambúrguer de parmegiana. Dá mais um beijo, meu amor. Ai, Tudo bom, Bel? Tudo. Nossa, olha, eu tô muito feliz. Todo mundo Obrigada, feliz. diretor. Coisa Obrigada, boa, né? gente. Maravilhoso. Fala que a gente cuida bem das Maravilhoso. pessoas aqui e é fato, né? É fato. As pessoas olham assim e falam assim, nossa, como é que é? É amizade, é carinho. É verdade. É todo mundo unido. É. Isso faz lógico, toda a diferença, né? tudo na vida é carinho, né? Uhum. Então a gente se sente bem, principalmente no nosso caso, como nós somos médicos, a gente chega aqui e fala assim, gente, eu não sei como falar, não sei como portar. Lembra do bolo? Eu falei, gente, por onde que eu começo? Eu não sei, nunca se entender. Tá tudo bem, vamos começar por hoje. Hoje eu já copiei você melhor, Sim, você viu, já foi né? mais rapidinho. Então, perguntei pra tia no caminho, eu falei, tia, como é que eu vou comer esse hambúrguer? E Pelo muitas amor de vezes Deus. vive na correria, depois chega aqui pra dar entrevista, às vezes não conseguiu nem almoçar. Então Nossa. aqui senta direito, tranquilo, come, calma. Adorei. E prepara uma pauta, um assunto fantástico pra vocês. Porque mulher também pode sofrer, infelizmente, com queda de cabelo. A famosa alopécia. Esse é o termo correto, Bel? Isso mesmo, Rê. E ela pode acontecer por vários fatores, inclusive o fator principal que a gente escolheu para conversar aqui. Mas quais são os principais fatores da alopécia? É assim, Rê, existem vários fatores que levam à alopécia. Alopécia só significa queda, tá bom? Rarefação, tá? Do cabelo, tá? Então eu posso ter, um exemplo, a alopécia androgenética, que é a calvície, ou feminina ou masculina, que é aquela que vai ficando ralinho. Eu posso ter alopécia por deficiência de vitaminas. Eu posso ter alopécia, pelo que a gente vai conversar hoje, pós-cirúrgico, pós-parto. Eu posso ter alopécias que são cicatriciais, que deixam o tecido do couro cabeludo durinho e troca folículo por um local fibrosado. Tá? Então, a alopécia, existem várias... Por exemplo, eu posso ter só um eflúvio telógeno por, às vezes, até um tipo de alimentação ou dieta diferente. Então, a alopécia, ela tem várias causas. Aqui eu poderia enumerar diversas causas da alopécia. A primeira coisa é descobrir o que está acontecendo. Isso mesmo. Esse é o mais importante, porque as pessoas imaginam o seguinte, meu cabelo tá caindo ou tá ralo e isso vai acontecendo É uma bola de devagarzinho. neve. Se você não cuidar, vai ficar cada vez mais ralo. Exatamente isso. E aí, o que hoje, né, eu queria dizer que acho que é de muito importante, é que você tem que entender o que acontece e que se está caindo demais, ou se você vai ao espelho, por exemplo, você vai no espelho e vê, sabe quando você abaixa a cabeça e vê uma rarefação? Por exemplo, eu até trouxe uma aqui para mostrar. Isso só aqui, um exemplo, gente, olha. É um exemplo do que você pode ver Tá vendo? quando você já tá com alopécia, né? Isso mesmo. Em vez de ter aquele risco, deixa eu mostrar a diferença de uma cabeça que seria saudável nesse sentido, sem queda, né? Sim. O risco é fininho. Isso aí. Nesse caso, o risco é mais largo, né, Bel? Isso mesmo, é bem mais largo. Então, neste caso aqui, em que ele vai afinando com os anos, na maioria das vezes você não observa. E um belo dia você olha e fala, nossa, eu queimei o couro cabeludo, e aquilo aconteceu. Então, um outro dia, nós podemos falar mais sobre a alopécia androgenética, que é a calvície, tá? Que ela vai acometer, e pode acometer desde a adolescência, porque ela acomete nos ciclos celulares, tá? Nos ciclos capilares. O que é isso? O cabelo... Para explicar melhor, o cabelo ele tem um ciclo, tá? É igual você brincar de amarelinha, você tem que ir até o final e voltar, né? O cabelo é a mesma coisa, ele tem esse ciclo, ele tem que passar por todas as fases. E existem algumas alopécias que fazem com que ele caia numa fase antes. Por exemplo, eu vou sair da amarelinha na fase 2, eu vou sair na amarelinha na fase 4. Tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho do que acontece quando você tem essa parte cirúrgica do geral e em específico na bariátrica. Que a bariátrica é um dos grandes causadores da alopécia feminina. Hoje, ela não é um grande causador, é que hoje o número de pacientes que fazem bariátrica está aumentando. Então hoje é só um alerta e importante, porque assim, a cirurgia bariátrica é super importante, tá? E você pode fazê-la e ter o benefício dela sem ter o outro problema se você cuidar adequadamente. O que seria um efeito colateral, então, da cirurgia, Isso né? mesmo. Mas isso acontece não só por causa da bariátrica, acontece por vários outros motivos. A bariátrica é um deles, né? Isso mesmo. Vamos lá, então, para os mitos ou verdade, aí você vai explicando pra gente o que você trouxe para ilustrar aqui da mesa também. A queda de cabelo pode ocorrer logo após a cirurgia bariátrica, né? Então, você já disse que sim, agora explica o porquê. Muito bem. A queda de cabelo pode ocorrer logo após. Por quê? A cirurgia bariátrica, existem algumas formas de cirurgia bariátrica, daí a gente deixa para o nosso amigo cirurgião para explicar, tá? Vamos dar um exemplo da Y de Hooks, que é a mais comum, tá?
Que uma forma legal de mostrar? Tem como a gente mostrar um vídeo? Tem, a gente Que tem eu aí acho um que vídeo. aí as pessoas vão entender o porquê que ela acontece. Tá, Olha, conta pra gente. olha o que acontece. Aqui é o estômago, a comidinha entrou, a comida entrou, vai passar pelo estômago, vai ter ação do suco gástrico, tá vendo? Aí ela vai passar pelo duodeno e vai indo por toda Até a parte chegar do no intestino, tá né? vendo? Ó, aí vai chegar no intestino delgado. Aí o intestino tem várias alças aqui, que a gente não vai falar os nomezinhos porque não há necessidade. Tá. E tá vendo esses zezinhos? É só porque está absorvendo. Então, o alimento está sendo absorvido por todo este caminho, tá? Então, quando você se alimenta, isso acontece. Quando você faz a cirurgia bariátrica, neste exemplo aqui, porque existe o outro modelo, no Y de Hooks, qual que é o conceito da cirurgia? Vamos diminuir o tamanho do estômago, tá? E diminuir a absorção que eu tenho do intestino. Porque tá vendo que o intestino é grandão? Sim. Né? Então ele é um fio, um grandão, um cone bem grandão, tá? São metros, né? Metros e metros. Então, o que faz na cirurgia? Você corta um pedacinho ali, corta um pedacinho aqui, diminui a área que você vai ter de contato do intestino e também o tamanho que você vai ter do seu estômago de exposição ao alimento. Com isso, o que acontece? Aí vem as causas, tá? Eu diminuo um pouco a absorção de alguns nutrientes, tá? Então, assim, para explicar muito bem sobre a cirurgia, eu vou deixar com o nosso amigo, que é o nosso cirurgião. Eu vou explicar o que acontece quando você faz ela e não toma os cuidados adequados, tá? O que acontece? Ele vai absorver, tá vendo? Eu diminuí o tamanho, olha aqui como é que tá pequenininho. Então, os nutrientes estão sendo absorvidos, mas numa área menor. Tá. E cada parte do intestino é responsável pela absorção de determinados nutrientes. Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. E aí, olha o que acontece para responder aquela pergunta ali. Você tem uma ilustração aqui pra gente? Eu trouxe, imagina que isso aqui é o meu intestino, tá? Não ficou muito assim, mas eu legal. fiz. Dá pra entender. Então, é um caninho, tá? Aí, eu vou abrir o intestino. todo? Vamos abrir aqui pra mim? Você me ajuda? Claro. Só pra pessoa ver por dentro o que é uma absorção. A gente mostrou ali, né, que vai absorver, certo? Certo. Então, eu vou pegar uma aguinha verde. Por que eu vou pegar essa verde? Porque olha que legal que eu fiz. Vitamina B12, tá? Pra ela ser absorvida, eu vou brincar da seguinte forma, olha. Ninguém vive sozinho. Todo mundo precisa de ajuda. Não é verdade? Sim. Quando você é criança, a mãe dá a mãozinha para você caminhar e assim vai. Todas as vitaminas, os minerais, que nós chamamos de macronutrientes e micro, quer dizer, tudo isso que você come, eles precisam de ajuda um do outro para poder absorver. Então, por exemplo, eu comi uma carne. Aí a carne, para eu tirar ali, teoricamente, a minha vitamina B12, a carne no estômago vai ter ação do meu suco gástrico. Tá. Aí vai liberar a minha B12, minha amiguinha, tá? Que vai passar pelo duodeno, vai passar pelo intestino e vai ser absorvido lá embaixo no rim. Nesse caminho, ele precisa de amiguinhos. Então, vamos supor, na minha bariátrica eu não diminui o tamanho do meu estômago, eu vou ter um pouco menos de suco gástrico, uma menor acidez. Menor absorção da B12. Então, e também por quê? Porque quando ela passar, eu também tenho menor produção de fator intrínseco. Então, a chance da gente eliminar esses nutrientes todos sem absorver, por mais que a gente esteja ingerindo, fazendo uma alimentação saudável, é muito maior. Aí o corpo fica em deficiência. Sim, por quê? Porque quando você faz a cirurgia e tem excelentes profissionais, você é muito bem orientado. Hoje, o que eu quero mostrar é assim, a cirurgia bariátrica é muito importante, mas o mais importante é que você entenda o que o seu médico está te explicando. Porque você tem que fazer a vida inteira acompanhamento. E entenda o quão importante é você cumprir tudo aquilo que foi orientado para você. Isso mesmo. E aí, o que é a minha absorção? Eu tenho minha B12, vamos fazer aqui, que ela pegou lá os amiguinhos dela para serem absorvidos. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Olha. Que legal isso, Bel. Então, eu tô tentando. Foi assim. Ó, lá. Isso é uma absorção, tá vendo o que é uma absorção? Que legal. Quer dizer, o intestino vai passar a B12 pelo intestino, ela sozinha não, ela vai passar com os amiguinhos dela, que precisa estar todo mundo juntinho, pro intestino, pra parede do intestino absorver. Então, você viu que legal? Olha, isso é uma absorção. Tá? Então, eu absorvi muito bem. Agora, eu absorvi bem, imagina o seguinte, eu cortei o meu intestino aqui, eu só tenho essa área de absorção. Você entendeu? Antigamente, eu tinha toda essa área.
E além da área, eu tinha todos os fatores muito bem equilibrados. Tá? No caso da bariátrica, a gente já sabe que em alguns locais nós não vamos ter todos esses fatores. É simples, gente, não precisa ter medo. É importante fazer, ela tem a sua indicação. É só acompanhar. Interessante da gente saber disso é o seguinte, será que de repente na sua alimentação, pelo fato de estar caindo o cabelo, não está faltando nutriente, principalmente os que são fundamentais, né, para a manutenção do cabelo, das unhas e de tantas outras coisas que têm relacionadas à nossa saúde? Muito legal a sua pergunta, Rê, porque isso é, como você falou, é do geral. Não só por causa da cirurgia, mas também pela alimentação, pela dieta, pelo exercício, que às vezes as pessoas fazem alguns tipos de dieta que não contêm outros nutrientes. Tá? E aí você tem um probleminha que é a absorção. E esse pode ser um dos fatores, mesmo se a pessoa não passou por uma cirurgia bariátrica. Isso, grande ideia. É isso aí, Rê. É isso que eu queria deixar na cabeça da pessoa o seguinte. A bariátrica, ela precisa ser acompanhada, mas se você faz uma dieta, tá? Ou se, mesmo assim, na nossa vida louca, por exemplo, eu não como de forma adequada, eu preciso ser examinada, porque essa queda pode ser algum problema de desabsorção. Porque até mesmo para esse meu intestino absorver bem, eu preciso estar com todas essas células, vamos dizer que essa daqui, a parede do intestino, são minhas células. Legais, trabalhando bonitinho, equilibradas, porque senão ela também não absorve mesmo você comendo. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, muita gente, por exemplo, existem pacientes que são obesos e têm deficiência, eu até botei um ferrinho, tem deficiência de ferro. Esse é o ferro? Esse é o ferro. Ah, tá. Tem deficiência de ferro. Entendeu? Tá bom. Vamos lá para outro mito ou verdade, dá uma olhadinha? Qualquer tipo de suplementação vitamínica melhora a queda de cabelo. Qualquer tipo, ó a pegadinha aí. Qualquer tipo, você acha, Rê? Vamos brincar em casa. Gente, o que vocês acham? Acho que não. Qualquer tipo não, tem que ser o tipo específico para isso, não é? É isso mesmo, porque eu não sei o que está faltando em você. Então, qualquer tipo de suplementação é melhor? Não, é um mito. E como é que faz para descobrir? Tem exames específicos? Tem vários exames. Aí, a gente vai examinar o paciente. Aí até o próprio exame do cabelo também nos ajuda a saber que tipo de alopécia para eu procurar o que está acontecendo, tá? Então eu vou te explicar. É uma investigação ampla, então, que tem que fazer. Aí. Né? Tá bom, eu volto já pra gente continuar. Tá bom, Bel? Olha que assunto bacana, hein? Beijo, lindona. Beijo. Vamos chamar mais um mito ou verdade aqui, pra gente continuar nosso assunto? Dependendo da técnica da cirurgia bariátrica, pode ocorrer a deficiência de ferro, zinco e vitamina B12, por exemplo. Assim como todos os exemplos que você trouxe aqui, é isso? Sim. O que acontece? Não existe só uma técnica, tá? Então, dependendo da técnica, você tem uma maior predisposição a ter um tipo de deficiência ou outro, tá? Mas realmente pode ter do ferro, do zinco, vitamina B12, entre outras. Um exemplo, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O ferro. As mulheres não ficam menstruadas? Então, paciente que tem fluxo intenso, perde muito sangue. Sim. Né? Então, se você não repõe o ferro adequado, você pode começar a diminuir essa quantidade de ferro que você tem. E vai fazer falta para manutenção do cabelo. Muito bem. Tá. Então, nós somos um contexto. Hoje, o que eu quero muito levar para casa, assim, com o maior carinho de vocês, é o seguinte. Nós somos um todo. Tá? Então, por exemplo, na cirurgia, ou na minha alimentação diária, ou na minha vida do cotidiano normal, eu preciso ter o meu equilíbrio. E às vezes, na nossa visão, em que trabalhamos com cabelo, por exemplo, uma ferritina, um exemplo, que vem lá no exame. Ah, tá normal, tá no nível aqui, tá 30. Para o cabelo, às vezes eu preciso de acima de 75, pelos estudos. Então, ele tá dentro do normal, mas para nós, não. E aí, o que é importante? É a clínica. Tá. O paciente é único. Então, quando eu falo assim, gente, tenha paciência, tá? Eu preciso saber o que está acontecendo. Todos os médicos falam a mesma coisa, me conte tudo. Então, não saia tomando suplemento, esse serve para esse, porque não adianta. Porque o suplemento, se não tiver na quantidade ideal, ou junto com alguma outra coisa, por exemplo, eu brincar do ferro, né? Olha que interessante, o ferro é uma coisa que eu preciso muito. Então, ele pode estar deficiente na cirurgia bariátrica, por isso que existem pessoas que a gente tem que acompanhar, tá? Todo mundo, na realidade, vou corrigir a minha frase. Paciente que faz cirurgia bariátrica tem que ser acompanhado. Independente da técnica? Independente, antes e depois, tá?
O que acontece? O ferro, ele precisa, por exemplo, de um meio ácido para ser melhor absorvido. Então, às vezes, na composição, eu tenho que colocar uma vitamina C. Tá. Mas será que o estilo do ferro que está naquele rótulo é o mais absorvido? Porque existem substâncias, o fumarato, o ferroso. Então, existe, você entendeu? Substâncias diferentes da mesma composição. Entendi. Umas são facilmente absorvidas. A outra tem mais dificuldade e precisa de um outro nutriente para se juntar, para poder absorver. Como você falou, eles são amiguinhos, não querem viver sozinhos, então precisa aí saber se está equilibrado para saber se a absorção está acontecendo. Exatamente isso. Entendi. Por exemplo, a vitamina B12 e o ácido fólico são amiguinhos. Um vai procurar o outro. Então, o que acontece? Se às vezes eu tenho menos, eu diminuiu minha quantidade de ácido fólico, aí eu preciso da minha B12, quer dizer, correto. Preciso da minha B12, diminuir minha B12, eu preciso do ácido fólico para absorver, eu vou ter alteração. Então, todos são amiguinhos. Tá. O que a gente precisa entender em casa? Todos são amiguinhos. Todos os macros e micronutrientes. Aí tem mais um detalhe também. Eles são amigos, mas por que você precisa da orientação do seu médico? Porque o ferro, vou comentar do ferro que todo mundo já viu. O ferro, ele é um peculiar, para ficar mais fácil. Ele tem que ser absorvido em meio ácido, porque é melhor absorvido. Só que se você coloca, por exemplo, tomar com leite, o leite tem uma substância que agarra nele e diminui a absorção dele. Você entendeu? Entendi. Então, por isso que o médico orienta a forma adequada de você tomar. Aí as pessoas em casa podem estar pensando assim, poxa, o que a doutora Isabel está falando sobre tudo isso? Porque nós cuidamos de cabelo. Claro. E cai, gente, cai bastante. E por diversas... Gente, cabelo é uma infinidade de coisas. Imagina só uma situação dessa, ó. Você pega a escova, aí quando você vai passar, logo depois da cirurgia pode acontecer isso, né, Bel? Pode acontecer isso, logo depois. Ó. Olha isso. Olha só, vendo? Esse é um exemplo Sim. do que pode estar acontecendo com você. Você passa a escova e ela vem lotada de cabelo. Existe uma queda que é normal. Sim, A até gente também sem não fios. precisa apavorar, né? Sim, até sem Claro que a fios. escova vai acumulando cabelo, mas uma quantidade significativa em uma só penteada, aí a gente precisa procurar ajuda, né, Bel? Sim, claro. E aí o que nós vamos fazer? Vamos cuidar, Com certeza. entendeu? Vamos ver quais são as dúvidas do pessoal de casa, Bel? A Miriam Ferrari está querendo saber o seguinte, ó. Fiz a cirurgia bariátrica faz 5 anos. Desde então, mesmo tomando vitaminas, meus cabelos nunca voltaram a ser como antes. Eles caem bastante. E agora estou apresentando algumas falhas laterais. Isso é normal? O que posso fazer, hein? Olha só, o que acontece? Isso não é normal, tá? O que a Miriam vai ter que fazer? A Miriam, com o maior carinho do mundo, tá? Vai procurar o seu médico, vai conversar com ele, tá? E vai ter que ser examinada. Por quê? Eu não sei que tipo de vitamina ela está tomando, qual é a suplementação. Existe também uma coisa muito interessante. Como nós somos únicos, às vezes as pessoas falam assim, nossa, a doutora Isabel fala muito isso, mas ninguém é igual a ninguém. Então, cada pessoa reage de uma forma. Tá, Miriam? Então, o que acontece? A suplementação que a nutricionista ou o nutrólogo, junto com o seu cirurgião, vão te orientar, ela é uma nutrição para te equilibrar no metabolismo basal, no seu normal. Só que a clínica, que a gente chama, é o sintoma do paciente que está apresentando. Ela é soberana. Se o paciente continua perdendo o cabelo, aí ele precisa ir até nós, né? No outro lado, tá? Para equalizar alguma coisa que está faltando. Para poder a gente pesquisar se tem só isso ou se eu preciso, às vezes, suplementar um pouquinho mais, porque o meu limite inferior da minha vitamina não está dando certo. É igual motor. Vou brincar com vocês em casa. Eu não entendo nada de motor. E eu tampouco. Mas eu sempre ouvi dizer o seguinte... Isabel, não pode andar com o motor, com a gasolina lá embaixo, porque estraga o motor, porque está sempre na reserva. Não pode entrar na reserva sempre. Tá. É a mesma coisa. Imagina você estar sempre com o seu nível de vitaminas, de tudo, minerais e tudo, porque não é só as vitaminas, são os minerais também. Tudo no nível de reserva. Aí você quer produzir mais cabelo, porque o couro cabeludo produz muito. Você quer produzir mais e não consegue. Mas tem outras áreas do corpo usando aquelas vitaminas também para outras funções que o corpo considera mais importante. Isso mesmo. Por isso a gente precisa examinar. Tá certo. Então, no caso da Miriam, mas também complementando a pergunta da Miriam, a suplementação sempre resolve equalizando, chegando no denominador comum que é importante para Miriam, no caso. Ou existem alguns casos em que a pessoa
vai ter queda de cabelo e não vai conseguir resolver o problema? Rê, eu vou te falar assim, em relação à cirurgia, se a causa é a cirurgia, a gente consegue equalizar. Tá. O paciente só tem que ter a paciência. O paciente, a paciência, é uma coisa interessante. O carinho de entender que nós vamos administrando devagar e que às vezes a gente precisa trabalhar topicamente também, tá? Tá. E dá Ela pra pode gente ter algum chegar. problema também somado a isso? Isso, Fez a cirurgia e tinha uma questão genética envolvida. Isso mesmo, pode exemplo. também. Ou pode ter problemas hormonais, porque as pessoas acham que o cabelo só cai ou porque falta nutriente ou porque calvície feminina. Os problemas hormonais, Pode ser gente, muitos, nos né? levam a infinidade de problemas e um deles, e muitas, acabam acontecendo Tá. o quê? A calvície. Tá bom. Vamos então à outra pergunta. Obrigada, Miriam. Boa sorte aí, viu, na investigação do seu problema. Bruna Souza, usar shampoo anti-queda pode ajudar a evitar que os fios caiam? Bruna, obrigada pelo carinho, tá? Assim, gente, eu fico super feliz. Ixi, tem mais um monte que infelizmente não vai dar tempo da gente Eu responder. fico super feliz porque é muito carinhoso de vocês participarem e a gente vem com muito carinho. Que bom, O obrigada. que acontece? Dependendo da queda e dependendo do shampoo, sim, tá? Porque existem, por exemplo, alguns shampoos. Um exemplo, eu vou falar uma substância, tá? Cetoconazol é uma substância, tá bom? O cetoconazol, ele tem um efeito que quando você tem uma oleosidade, quando você tem a alopecia androgenética, você ajuda. Entendeu? Então, ele ajuda. Agora, eu posso só usar isso? Não, gente, não faça isso. Você precisa de um bom shampoo, você precisa de uma boa hidratação, mas assim, quando nós estamos falando de queda, sempre analise, porque uma outra coisa importante que eu quero deixar é o seguinte, quando eu passei meu tempo, dependendo do problema que me causou aquela queda, eu brinco que tempo é bulbo. Morreu o bulbo, não nasce mais. Tá. Tá? Então, quanto antes procurar ajuda, melhor, né? Obrigada. Tá. E o shampoo é sempre um coadjuvante, então, nesse caso. Sim, mas ele vai ajuda. ajudar, mas não vai resolver. Então, Sim. tem que procurar qual é a questão. Isso mesmo, que até tá porque ela está acontecendo. falando antiqueda no geral, Sim. tá? Na bariátrica, por exemplo, ele não vai me ajudar. Eu vai resolver preciso, nada. porque o problema é interno, Tá. eu preciso de outra coisa. Agora, se a queda é por outro motivo, às Pode vezes ele... ajudar. Sim, ajuda. Tá bom. Obrigada, Bruna, pela pergunta. Vamos ver a próxima. Tatiane Ilma. Minha dermatologista receitou alguns remédios para queda de cabelo e unhas quebradiças. Já faz um ano que eu me submeti à cirurgia e agora isso estabilizou. Preciso continuar tomando mesmo assim? Boa pergunta dela. Os níveis se equalizam para Nossa. sempre ou é uma coisa que a gente vai ter que suplementar sempre, Muito Bel? legal. Tatiane, olha, quer ver, Rê? Eu não cortei um pedacinho do intestino? Cortei. Eu não diminuí o meu estômago? Diminui. Ou, aí o que acontece? Falando da resposta dela. Eu diminuí e cortei. Eu vou poder parar? O estômago vai voltar? Não. O intestino vai voltar? Não. Então eu tenho que suplementar a vida inteira. Mas isso é ruim? Não, gente, depende. Tudo na vida depende da forma com que você enxerga isso. E muito obrigada pelo carinho da pergunta. Boa pergunta, né? Muito, porque existem estudos que mostram que, assim, no primeiro ano, só 30% fazem a suplementação. Olha que pouco. Depois do segundo ano... Menos ainda. Menos ainda. As pessoas vão parando, se esquecendo. Nunca esqueça. Então, Não pode, né? não pode. Então, essa pergunta é fantástica. Fantástica. Não pode parar. Tá. Tem que ser uma questão sempre. Assim como você está se alimentando, está suplementando a sua alimentação com o que o médico indicar. E não esqueçam, né, gente? Porque as consequências podem ser drásticas, né? Muitas vezes o cabelo pode ser que volte, mas muitas vezes não, né? Você simplesmente consegue parar essa queda. Sim. Mas vamos zelar pelo nosso cabelinho. E muitas são as técnicas para isso, tá bom? Por isso, procure um bom profissional, como a gente está vendo aqui. Doutora Isabel Martinez, obrigada mais uma Obrigada vez pelo carinho. sua presença aqui é sempre uma Imagina, delícia. obrigada. Vou deixar aqui o site, tá? clinicamartinez.com.br, Martinez com um Z, clinicamartinez.com.br. Lá no Facebook também, Clínica Martinez, e no Instagram, @doutora Isabel Martinez. E a Isabel fala tanto de carinho, você não imagina o carinho que você é tratado por lá. Ah, né? obrigada, É imagina. sempre uma delícia. Obrigada, viu, Bel? Obrigada. E olha, eu Adorei queria te nosso papo. agradecer. E foi o maior sucesso aquela brincadeira nossa, viu? Do protetor solar. Foi gente, muito legal, todo mundo adorou. comentou. E Foi eu falei, verdade. poxa, obrigada. E assim, é carinhoso. É Nossa, verdade. obrigada. E a gente consegue passar o recado, né? Isso Pois que é é. importante. Obrigada, Beijo. Bel.